uma palavra de Deus para o seu coração, amém? Eu quero pedir para você compartilhar com seus amigos essa live, convida alguém para estar assistindo com você, porque se a palavra vem do coração de Deus para nós, quanto mais pessoas receberem, melhor será, amém? Então vamos lá. Enquanto vocês vão entrando, eu vou apresentar para vocês o nosso projeto. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Dayana e essa é a intérprete de Libras Glauziene. E Deus colocou no nosso coração um projeto que é alcançar pessoas, alcançar almas através da palavra. E nisso nasceu esse nosso ministério. O nome desse ministério é Vendo a Voz de Deus. Vendo a Voz de Deus. É um ministério que nasceu no nosso coração, por vontade de Deus, e que a partir de hoje, todas as quintas-feiras, às 7 da noite, nós vamos estar trazendo uma mensagem pequena, porém com um efeito muito grande sobre a vida daquele que receber, porque ela não sai de nós, ela vem do coração de Deus. Esse ministério, Vendo a Voz de Deus, nós temos aqui a vontade de alcançar o maior número de almas possíveis. E o interessante desse projeto é que, além de alcançar os ouvintes, também vai estar alcançando os surdos. Deus tem algo especial para todos nós. A palavra diz que o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Ele veio para todos nós. A palavra dele é para ser semeada com todos. E eu já tenho esse trabalho pastoral há alguns anos. Eu atendo muitas pessoas e aconselho muitas pessoas em várias áreas. E a partir de hoje, junto com o nosso ministério, Vendo a Voz de Deus, nós também estamos apresentando para você que é surdo, que nós também estaremos com um aconselhamento pastoral para você. Nós vamos te aconselhar nos seus relacionamentos com seus amigos, com sua família, com o seu marido, com sua esposa. Aquilo que você precisar, nós estaremos à disposição para te ajudar, para te aconselhar. Amém? Então, assim que nós terminarmos essa live, vai estar disponível todos os nossos contatos, com os horários do aconselhamento, e você vai poder entrar em contato conosco. E vamos ser o seu apoio, vamos te oferecer a nossa amizade e também trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Tá bom? Antes de começar então a palavra, eu gostaria de fazer uma pequena oração. Amém? Então você que pode, liga o seu pensamento aí no Senhor. Vamos pedir a Ele para falar conosco hoje. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui para receber algo do Senhor. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor nos conhece por dentro e por fora. E hoje eu peço e convido o Senhor Espírito Santo para estar conosco aqui e para alcançar cada vida desses que estão assistindo conosco. Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, que o Senhor possa manifestar os teus sonhos, os teus planos sobre a vida deste que está agora recebendo a sua palavra. Em nome de Jesus, Deus, alcança a tua filha, alcança o teu filho para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Vou fazer a leitura de uma passagem bíblica que está no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: Então, olhei de novo para toda a injustiça deste mundo, vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choravam, mas ninguém os ajudava, porque os seus perseguidores tinham o poder do seu lado. Por isso,
cheguei a esta conclusão: aqueles que morreram são mais felizes do que os que continuam vivos. Porém, mais felizes do que todos são aqueles que ainda não nasceram e que ainda não viram as injustiças que há nesse mundo. Amém? Essa passagem bíblica foi deixada por Salomão, um rei escolhido por Deus e que foi considerado o sábio que já existiu, o mais sábio, o mais rico e o mais poderoso do seu tempo. No capítulo 4 de Eclesiastes, Salomão escreve que ele observou uma coisa que acontecia no mundo, as injustiças que eram feitas com as pessoas mais fracas. Ele diz na palavra que as pessoas que eram oprimidas choravam, se entristeciam, se diminuíam diante daqueles que tinham o poder. E Salomão deixou a sua observação diante dos fatos. Ele disse assim: com uma vida tão sofrida, era melhor estar morto. Com uma vida tão sofrida, era melhor não ter nascido. E é uma das poucas passagens bíblicas que nós vemos colocações como essas. E você precisa entender o porquê que Salomão deixou isso escrito na palavra. Porque é uma passagem triste. E sem o auxílio do Espírito Santo, ela parece até pesada demais. Mas o que Deus quer falar conosco nessa noite é sobre o ponto de vista de Salomão naquela situação. Como eu já disse, a Bíblia já existiu. E ele via pessoas sendo escravizadas, pessoas sendo dominadas, pessoas sendo humilhadas, pessoas sendo controladas e vivendo numa vida de tristeza por causa disso. E ele sendo uma pessoa poderosa, nós entendemos que ele sendo rei, ele tinha o poder de livrar essas pessoas. Ele podia simplesmente, com uma palavra, libertar todos os escravos. Ele podia simplesmente, com uma palavra, liberar todos aqueles que estavam sendo oprimidos. Mas, ao contrário disso, a Bíblia diz que Salomão observava como as pessoas eram oprimidas, como elas eram humilhadas e como elas choravam diante das injustiças do mundo. Eu quero chamar a sua atenção para essa situação. Salomão, ele diz que sempre aconteceu isso, mas nesse dia em especial, ele começou a observar como os oprimidos choravam diante das suas dificuldades. Sempre aconteceram injustiças no mundo, mesmo no tempo de Salomão, mas ele disse que ele observava como os oprimidos, como os humilhados sofriam diante das injustiças. E o comentário de Salomão é que era melhor até mesmo uma pessoa não nascer do que passar por situações como aquelas. Trazendo para os nossos dias, hoje não é diferente. As injustiças acontecem, as humilhações acontecem, as situações difíceis, elas se levantam. Quantos de nós nos sentimos oprimidos diante da vida? Quantos de nós nos sentimos entristecidos diante das situações da vida? Quantos de nós nos sentimos diminuídos diante das coisas que acontecem e aparecem na nossa história? Isso pode até mesmo nos fazer nos sentir humilhados, diminuídos, cansados. Eu quero que você escute isso. Quantas pessoas que eu atendo hoje, que são muito bem sucedidas na sua vida financeira, mas sofrem na sua vida amorosa? Quantas pessoas que eu atendo, que diante da sociedade eles são muito bem vistos, mas lá dentro deles, eles se sentem humilhados, oprimidos, entristecidos, diante das injustiças e diante das coisas que acontecem na terra.
Eu quero chamar a sua atenção para esse ponto, porque você precisa entender o que Deus quer falar com você nessa noite. Salomão, ele fez uma análise diante daquela situação. Ele viu a situação dos oprimidos e ele pensou, como é triste isso. Como é doloroso viver assim sozinho. Como é doloroso ver pessoas nessa situação. E eu quero repetir para você entender. Ele era o homem mais rico, mais poderoso, mais sábio que já existiu na terra. Ele poderia livrar qualquer pessoa. Quando essa palavra me veio ao coração, o que Deus e o Espírito Santo deixou em mim é que ele era poderoso, sim. Ele era o homem mais sábio, sim. Ele era o homem mais rico naqueles tempos, sim. Salomão poderia livrar qualquer escravo, sim. Mas Salomão não estava falando de cadeias físicas. Salomão estava falando de lugares onde nós nos prendemos e que nos coloca longe dos nossos sonhos, que nos coloca longe dos prazeres da vida, que nos coloca longe das nossas conquistas. E isso é muito perigoso. Porque Salomão, sendo poderoso, ele poderia livrar um escravo facilmente. Mas o problema é que mesmo Salomão livrando um escravo da escravidão, a dor daquela história fazia com que o escravo continuasse agindo como um escravo. Salomão poderia tirar a opressão de cima de um oprimido. Mas o que ele percebia, o que ele observava, é que mesmo tirando o poder da mão daquele que oprimia, o oprimido ainda assim se sentia o menor da terra, porque ele se apegava àquilo que ele passou. Você consegue entender que Salomão era poderoso para livrar quem ele quisesse livrar? Mas o que realmente prendiam essas almas, no ponto de vista de Salomão, era o que elas carregavam dentro delas. E aquilo a que elas se apegavam diante de toda a história que elas passavam. Presta atenção nisso. Ele fez uma análise da situação e ele pensou, é muito triste isso. Como ajudar uma pessoa que ela ainda não conseguiu entender que ela pode ser salva, ela pode ser alcançada, ela pode ser liberta, ela pode ser transformada, ela pode ser alcançada pelas mãos de Deus. Salomão olhava e observava e pensava, é muito triste. Mas o oprimido precisa entender que se ele passou por alguma humilhação, ele não precisa ficar apegado à humilhação. Ele precisa olhar para aquele ponto da história e falar, eu posso mudar a minha vida. Eu posso tomar atitudes diferentes diante de qualquer situação. Para esclarecer melhor o que nós estamos tentando lhe passar hoje. Todos nós estamos vivendo um isolamento social. Mas você já reparou que cada um está agindo de uma maneira diferente? No isolamento social, tem pessoas que estão aproveitando para colocar a sua vida em ordem. Tem pessoas que dentro do isolamento social, elas estão percebendo o quanto a sua vida está em desordem. Dentro de isolamento social, tem muitas pessoas aproveitando para conviver com a família. Nessa mesma situação, existem pessoas que estão tendo inúmeros conflitos familiares. Por quê? Porque cada um vive aquilo que propõe e que acredita. Cada um vai experimentar aquilo que acredita. Quanto mais eu acredito que eu posso mudar, melhorar, crescer, isso é que vai acontecer comigo. No ponto de vista de Salomão, ele disse, o oprimido, o humilhado, ele precisa acreditar
que ele não está preso à humilhação. Ele não está preso à opressão. E só assim ele será livre. Eu posso oferecer ajuda a você, mas se você não entender que você precisa levantar a sua cabeça e acreditar que você é capaz de vencer qualquer barreira, dificilmente a minha ajuda trará algum efeito sobre a sua história. Hoje aqui, eu quero chamar a sua atenção para um ponto. O nosso Deus é vivo. E a Bíblia diz que para você alcançar a graça de Deus, você precisa acreditar que Ele existe e que Ele é abençoador. A palavra de Deus garante que para Deus alcançar a sua história, você precisa acreditar que Ele existe e que Ele é o seu Pai, Ele é o seu ajudador, Ele é aquele que vai permanecer com você, Ele não vai te deixar sozinho. Salomão, ele disse, mesmo as pessoas sabendo da minha grandeza e do meu poder, eu pude fazer pouco por eles, porque eles não conseguiam se livrar dos seus pesos, eles não conseguiam se livrar do passado, eles não conseguiam se livrar das humilhações, eles não conseguiam esquecer as tristezas. Um grande escritor, ele disse assim, o passado é como uma janela de vidro. Você não consegue passar mais lá para o passado. Você não consegue voltar para o passado. Mas se você ficar preso nele constantemente, será isso que você vai ver diante dos seus olhos. Então eu quero convidar algumas pessoas hoje a colocar o seu coração em reflexão nesse momento. Eu quero que você comece a pensar conosco. Quem é a pessoa de Deus dentro da sua vida? Você consegue aceitar que Deus ele é grande? Você consegue aceitar que Deus ele é poderoso? Você consegue aceitar que Deus está acima de todas as coisas? Mas eu te convido a aceitar que o mesmo Deus que é grande e poderoso, Ele te chama de meu filho. Ele te chama de minha filha. Esse Deus grande e poderoso, Ele não está distante de você. Esse Deus grande e poderoso, Ele está bem perto de você. E por estar perto, o Senhor, Ele diz assim, eu quero manifestar um milagre na sua vida. Eu quero abençoar você. Eu quero transformar a sua história. Eu quero que você entenda o valor que você tem para mim como filho. Essas são as palavras que o Senhor tem liberado sobre nós, mas nós precisamos aceitar isso. Quando Deus diz assim, você é o meu filho, você precisa entender que isso é o suficiente para Ele transformar toda a sua vida. Eu conheço pessoas que há muitos anos estão na igreja. Há quantos anos você faz parte de uma igreja? Há quantos anos você faz parte de um ministério? E talvez você faz muita coisa, mas acaba parando no meio do caminho. Talvez você tenha muitos planos, mas do nada você não consegue continuar com seus sonhos. Às vezes você começa muito bem as coisas e de repente você para. E o que eu mais escuto como pastora, o que eu mais recebo como pastora, é pessoas falando assim, por que Deus não responde? Por que Deus permite essas coisas? Por que Deus não fala comigo? Eu quero te lembrar que Ele deixou escrito na palavra que se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, Ele, muito mais do que nós. Ele ouve, Ele recebe e Ele vê você. O que você precisa entender hoje aqui, Ele fica observando você, como Salomão observava os humilhados. Salomão, com todo o seu poder, via as pessoas chorando. E por mais que
ele tentasse ajudar, aquela pessoa continuava dizendo: mas eu sou humilhado, mas eu não sou ninguém, mas eu não consigo nada na minha vida. Deus te colocou diante desta live hoje para você ouvir algo a seu respeito. Você não é qualquer um, você é filho do rei. Você não é qualquer pessoa, você é um escolhido de Deus nesta terra. E você precisa deixar a palavra de Deus te alcançar hoje. Não há nada mais poderoso do que a palavra. Mas o Senhor, Ele diz que se eu não aceitar, Ele jamais vai invadir a nossa vida. Alguém só entra na sua história se você permitir. Eu quero trazer você para dentro desta palavra agora. Injustiça sempre aconteceu no mundo. Coisas ruins sempre aconteceram no mundo. Dias difíceis sempre vão haver. Mas o Senhor está chamando a sua atenção nesta noite para algo mais além. Você precisa enxergar que todos os dias também acontecem coisas boas. E o Senhor está dizendo, é você quem escolhe aonde você vai ficar diante de todas as situações. Quando eu escolho viver a vontade de Deus, eu descubro que Ele é o meu Salvador, Ele é o meu amparo, Ele é o meu apoio, Ele é o meu sustento. Deus vai ser aquele que vai acolher você nos braços e cuidar de você. Quando eu escolho ficar num lugar de dor, quando eu escolho ficar num lugar de humilhação, quando eu escolho ficar num lugar de choro, você vai começar a se sentir exatamente como Salomão se sentiu. Quem de nós nunca disse, era melhor nem ter nascido? Quem de nós nunca passou pela nossa cabeça esse tipo de pensamento? Infelizmente, toda vez que algo acontece conosco, automaticamente uma reação vai surgir em nós. Seja dentro do seu coração, seja dentro da sua cabeça, ou até mesmo saindo pela sua boca, pelas suas ações. Sempre nós vamos nos posicionar de alguma maneira diante das injustiças que chegam até nós. Mas eu quero que você abra o seu coração para o Espírito Santo nessa noite. Abra o seu coração para o Espírito Santo nessa noite. Você consegue fazer isso? A mesma presença que está enchendo este lugar aqui, está enchendo os nossos corações, também vai encher o seu coração agora nesse momento. Abra o seu coração para o Espírito Santo para que você entenda uma coisa. Quando eu escolho observar mais as opressões, as injustiças e as dificuldades, é isso que vai crescer dentro da minha vida. É isso que vai crescer dentro da minha mente. Quando você recebe Deus como o seu Salvador, quando você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você precisa deixar o passado no passado. Você precisa deixar a humilhação no lugar da humilhação. Você precisa deixar a opressão no lugar da opressão. Segurar nas mãos de Deus e deixar Ele te levar para um lugar de paz, de alegria. Você precisa deixar Deus te levar para um lugar onde Ele vai encher a sua vida de paz e de alegria. Eu quero que você olhe para você agora. E eu quero que você responda para você mesmo. O que mais tem dominado a sua vida? As promessas de Deus a seu respeito? Ou as opressões que você viveu durante a sua vida? O que mais tem dominado a sua vida? As oportunidades que estão diante de você? Ou as tristezas que você já experimentou? Eu quero te convidar a pensar nisso. Porque Deus está olhando para você agora.
E eu quero te lembrar, você que principalmente está há muitos anos na igreja, Deus não vai invadir a sua vida. Deus, ele aceita quando você o convida. Deus, ele entra quando você chama por ele. Aí talvez você vai dizer para mim assim, pastora, mas eu chamo por ele. Eu sempre falo com Deus para ele me ajudar. Você consegue entender sobre o que nós estamos falando hoje? Quando você se coloca diante de Deus e começa a pedir ajuda, o que passa dentro da sua mente? Que você é fracassado demais? Que você não está dando conta das coisas? Que você não é ninguém diante da situação e por isso você está pedindo ajuda para Deus? O Senhor está te olhando e dizendo assim, não, eu quero que você dobre os seus joelhos diante de mim, por reconhecer que você é meu filho e eu sou o seu pai. Eu quero que você se achegue a mim para clamar pela minha ajuda, porque você precisa andar comigo, porque eu sou o seu pai e você é o meu filho. Existe diferença na maneira como nós encaramos as coisas. Existe uma diferença quando você vê Deus como seu Salvador. Quando você vê Deus como seu ajudador. Existe uma diferença. Porque às vezes nós já chegamos a Deus como coitadinhos. E Deus está dizendo, você é filho, você é herdeiro. Escuta, presta atenção no que Deus está falando com você nesse momento. Não importa o quanto você tem, se aqui dentro você não consegue avançar, não importa o quanto você já conquistou, se a sua alma não consegue aproveitar daquilo que você tem, não adianta você colocar os olhos nos seus planos terrenos se você não é uma pessoa bem-sucedida com você mesmo. Salomão está dizendo que quando você dá poder à humilhação, você jamais vai conseguir sair desse lugar. Quando você dá poder às opressões, você jamais vai conseguir sair desse lugar. Quando você dá poder à dor, é ali que você vai ficar preso. Mais forte do que qualquer injustiça na terra é o poder que você dá para essa injustiça. Mais forte do que qualquer acontecimento dentro da terra é o valor que você dá para esse acontecimento. Quando alguém me ofende e eu fico presa a isso, é porque eu valorizei demais a ofensa e esqueci que por mais que alguém me ofenda, eu não sou dependente daquilo que a pessoa lançou sobre a minha vida. Você é dependente de Deus. Você precisa de Deus. Por mais que você tenha passado por situações constrangedoras na sua vida, Deus está dizendo para você, passou. E hoje Ele está te estendendo a mão e te chamando para um outro lugar. Um lugar de conquista, um lugar de alegria, um lugar onde você vai conseguir romper com todos os seus planos e todos os seus projetos. Não tem nada que possa parar o agir de Deus na sua vida. Então deixa Deus entrar dentro da sua casa hoje. Deixa Deus entrar dentro do seu coração hoje. Mas deixa Ele entrar da maneira certa. Eu conheço várias pessoas, eu quero repetir isso. Como pastor, eu recebo várias pessoas que dizem para mim, pastor, eu quero que Deus me responda. Eu quero que Deus responda às minhas orações. Eu quero saber o porquê que Deus permite essas coisas na minha vida. E Deus está dizendo, não sou eu que permiti. É você que não entendeu que eu estou te chamando para um outro lugar. É você que ainda não percebeu que eu não posso te arrancar. Eu estou te convidando a me aceitar na sua história. Eu estou à porta do seu coração batendo e te chamando.
Se você abrir a porta, eu vou entrar e eu vou mudar a sua vida. Você consegue receber essa palavra sobre a sua história hoje? Salomão está olhando para a situação e pensando: a pior prisão não é a física, mas é aquela que o oprimido se coloca e se permite viver por anos e anos, por dias e dias. Talvez você vai falar uma coisa que eu mesma já disse. Eu mesma já disse. Ninguém ajuda a gente. Ninguém estende a mão pra gente. Eu quero te dizer uma coisa. Ninguém pode nos tirar do lugar onde nós mesmos nos colocamos. Ninguém consegue nos tirar do lugar onde nós mesmos escolhemos. Eu quero que você abra o seu coração para esta palavra, porque às vezes parece que o pastor, ele gosta de falar coisa positiva, não é? Tem gente que fala assim: eu gosto de ouvir a mensagem dos evangélicos porque eles são muito positivos. Ei, os evangélicos sofrem exatamente como qualquer outra pessoa sofre. Os dias maus também vêm para os pastores, para os cristãos. Qual é a diferença? É que nós entendemos que não há poder maior do que aquilo que Deus liberou para nós. Então a nossa esperança está agarrada às promessas e à vontade de Deus. Eu não estou pedindo para você pensar positivo. Eu estou pedindo para você tomar uma decisão de crescer e de ser feliz e de abandonar aquilo que te prende, de não dar nenhum poder, nem mais um dia, para aquilo que te oprimiu ou para aquele que te oprimiu. Eu quero que você se levante sobre a palavra que Deus está liberando sobre a sua vida hoje. Ele está dizendo que Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele é o seu Pai e Ele te dá direitos a conhecer Ele, a ter a pessoa dEle dentro da sua história. Hoje eu quero te chamar para algo interessante que talvez você nunca parou para pensar. Eu já passei por depressão, por crise de pânico, crise de ansiedade, mesmo estando dentro da igreja. Por que eu passei por isso? Eu passei por isso porque eu não aceitava Deus, mas aceitava com facilidade a dor. Eu tinha dificuldade de crer que Deus tinha algo melhor para a minha vida, mas eu tinha uma facilidade enorme de me trancar no quarto e chorar até me acabar. Aí talvez você vai dizer assim: pastora, você está dizendo então que tudo isso é falta de Deus? Não. Eu estou aqui para te dizer que Deus está falando com você, que Deus está aí com você. Quando você entra para o seu quarto para chorar, quem entra aí dentro e vê você chorando é o Senhor. Quando você começa a se desesperar, quem está do seu lado tentando te acalmar é o Senhor. Quando você entra nas suas crises, quem está olhando para você e observando e querendo levantar você é o Senhor. Ei, depressão não é falta de Deus. Ansiedade não é falta de Deus. Pânico não é falta de Deus. Na verdade, isso tudo acontece porque nós estamos ligados e estamos dando poder à opressão. Quando eu dou poder a algo, é isso que me domina. Abra o seu coração para esta palavra nessa noite. Eu não estou dizendo que é fácil, porque tudo que eu passei, eu tenho condição de dizer que não foi fácil. Eu enfrentei momentos muito difíceis comigo mesma. Mas eu quero que você preste atenção nisso. A minha maior luta foi comigo mesmo. A minha maior luta foi comigo mesmo. Eu pensei em morrer.
Eu pensei em desistir de tudo. Eu pensei que eu não tinha chamado coisa nenhuma. Eu pensei que a minha vida com Deus era coisa da minha cabeça. Que isso não ia mudar nada em mim. Até que um dia eu resolvi calar todos os meus gritos e ouvir só a voz de Deus. E receber só a voz de Deus. Só a palavra de Deus a meu respeito. Um dia, eu estava a ponto de perder a minha casa, a minha família, o meu casamento e o meu filho. Quando eu escutei a voz de Deus falando comigo assim: você precisa parar, você, Dayana. Eu escutei a voz de Deus falando comigo: você precisa parar, você. E naquele momento foi o que eu fiz. Eu me parei. E o Espírito Santo continuou dizendo: tem muito tempo que eu estou aqui. Tem muito tempo que eu estou liberando palavra de vida sobre a sua história. Tem muito tempo que eu te separei como minha, desde o ventre da sua mãe. Deus, Ele me mostrou que eu posso escolher aonde eu quero ficar todos os dias. Talvez você vai dizer para mim assim: mas é porque você não conhece a minha história. Eu não estou falando sobre o que eu conheço. Eu estou falando daquele que conhece você por inteiro. E Ele garante que, se você permitir, Ele será o seu Salvador. Ele será o seu libertador. Ele será o seu consolador. Se você permitir e receber essa palavra sobre a sua vida hoje, nunca mais você vai perder tempo. Nunca mais você vai perder sonhos. Nunca mais você vai ser parado diante dos projetos da sua vida. Porque quando Deus entra, Ele nos permite sonhar, Ele nos permite crescer, Ele nos permite avançar. E é para isso que eu te convido nessa noite. Qual é a resposta que você gostaria de ouvir de Deus hoje? Sabe qual é a resposta que eu gostaria de ouvir naquele tempo, da parte de Deus? Dayana, seus problemas acabaram. O sofrimento acabou. Era isso que eu queria ouvir de Deus. Mas sabe o que Deus falava comigo todos os dias? Levanta. Levanta. E eu dizia para Deus assim: levantar como? Se eu estou destruída. Levantar como? Se eu não tenho força. Levantar como? Se eu não consigo. E sabe o que Ele me respondia? Levanta. Até que um dia eu entendi que Ele era minha força. Ele era minha força naqueles tempos e ainda continua sendo a minha força hoje. Às vezes, quando nós recebemos a palavra de Deus, eu quero falar principalmente para você que está na igreja e também para você que está conhecendo a Deus, mas principalmente para você que está há muito tempo na igreja. Quando você recebeu Deus, você se apegou à grandeza dele e à capacidade dele de fazer o impossível. Mas sabe uma coisa que talvez você ainda não entendeu? É que Deus não vai fazer por você. Ele não vai interferir na sua luta. Deus, ele vai fortalecer você para vencer as barreiras.
Deus, Ele não vai tirar o problema. Deus, Ele não vai tirar a opressão. Deus, Ele não vai tirar a humilhação. Deus vai te fazer vencer as humilhações. Deus, Ele vai te fazer vencer as opressões. Deus, Ele vai te fazer vencer os problemas. Esse é o valor de ter Deus na nossa vida. Deus não vai interferir, você consegue entender isso? Porque talvez é o que você mais pergunta para Deus, por quê? O Senhor permite isso e o Senhor está dizendo, eu te chamei para vencer os obstáculos, eu te chamei para vencer os gigantes, eu te chamei para romper as barreiras. Tem uma música que diz assim, parece que é difícil só para mim. E talvez tenha alguém que está ouvindo essa mensagem e é isso que passa na sua cabeça todos os dias. Quando você olha para as pessoas, você pensa assim, é só a minha vida que é difícil. Salomão garantiu no capítulo 4 de Eclesiastes que debaixo do sol, que aqui no mundo, as injustiças sempre aconteceram. E eu digo mais, o próprio Jesus garantiu que as injustiças sempre vão acontecer. Mas o seu Redentor, ele vive. E por sua causa, Jesus, ele se levanta todos os dias. Ele entra dentro do seu quarto e diz para você assim, levanta. Aí você diz para ele assim, eu não consigo. E ele diz para você assim, levanta, porque eu sou contigo. Ei, Deus, ele é poderoso, ele é o Deus do impossível. Mas ele não vai fazer por você, ele vai fazer em você. Talvez quando terminar essa live, você vai olhar para a sua vida e você vai ver todos os problemas exatamente onde eles estão. Você já parou para pensar nisso? Que talvez seja essa a sua história? Você ouve a palavra de Deus, você recebe a palavra de Deus. Mas quando você olha para você, os problemas estão no mesmo lugar. Aí você vai dizer para mim assim, eu recebi a palavra, mas nada mudou. Olha para mim, Deus não vai mudar os problemas de lugar. Deus não vai mudar as situações. Deus vai mudar você para vencer os problemas e para vencer as situações. Deus não vai interferir. Deus vai trabalhar em você. Deus vai se manifestar em você. Deus, ele vai fortalecer você. Deus, ele vai capacitar você. Deus, ele vai levantar você. Para você que é ouvinte, Deus quer entrar na sua vida e transformar você por completo. E te capacitar a chegar em lugares que você nunca imaginou. Para você que é surdo, o Senhor está dizendo que a promessa é igual. Não existe nada que possa impedir o plano de Deus de se cumprir na sua vida. Não existe nada que possa impedir o sonho de Deus de se cumprir na sua história. Deus está respondendo para alguém aqui hoje. Quando você diz que você não aguenta mais, o Senhor está dizendo assim, eu estou com você. Quando você diz que você está cansado, o Senhor está dizendo, eu estou com você. O que Ele quer dizer com isso? Se Ele está com você, você tem onde buscar força. Você tem uma fonte de vida. Você tem uma fonte de paz. Você tem uma fonte de alegria. Você tem uma fonte de autoridade. Você tem uma fonte de ousadia. Você tem uma fonte de coragem. E essa fonte é inesgotável. Porque não há maior poder do que o poder de Deus sobre a sua vida.
eu quero fazer uma oração. Mas antes de orar, eu quero te convidar a fazer algo que talvez você nunca fez. Dá uma olhada na sua vida. Dá uma olhada em todas as situações. Porque agora é só você e Deus. E mais do que nunca, você não pode terceirizar o seu contato com Deus. Eu li isso num texto de uma amiga e achei isso extremamente interessante. Você não pode jogar para os outros aquilo que você precisa fazer. Então, dê uma olhada na sua vida. E só você e Deus agora. Diga para Deus aquilo que você precisa mudar. Quais as decisões que você precisa tomar. Quais as posições que você precisa tomar diante da vida. Para você continuar a crescer. Para você continuar caminhando rumo à sua felicidade. Você precisa mudar. Se for preciso mudar tudo, mude tudo. Mas não se permita voltar para o lugar de dor a partir de hoje. Não se permita olhar para a sua vida com desprezo hoje. Não se permita mais olhar para você como uma pessoa qualquer a partir de hoje. Porque hoje Deus liberou uma palavra para você. Você é filho, você é herdeiro. Herdeiro do quê, pastora? De todas as promessas que estão na palavra. Ele te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele é o Deus que te sara de todas as suas dores. Ele é o Deus que te levanta diante de todas as dificuldades. Se Deus te levanta, Ele te fortalece para vencer. Amém? Então faça isso. Mude tudo que precisa mudar hoje. Abandone tudo que pertencer ao passado hoje. E começa, ou melhor, e recomece com o Senhor. Talvez você vai dizer assim, eu já tentei recomeçar várias vezes. Por que você não conseguiu? Eu posso responder isso para você. Porque você não conseguiu deixar para trás. Você não conseguiu sair do lugar da dor. Você não conseguiu sair do lugar do desespero. E quando alguma coisa fala mais alto do que a voz de Deus na sua vida, infelizmente, é nesse lugar que você se prende. Então deixa a presença de Deus dominar a sua história. Deixa a presença de Deus, a palavra de Deus, ser a coisa mais poderosa sobre a sua vida a partir de hoje. Você quer ver a voz de Deus? Deixa Deus entrar na sua vida agora. Para você que é ouvinte, ver a voz de Deus é você contemplar a manifestação do poder de Deus diante dos seus olhos. Contemplar a realização da promessa na sua vida. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você crê nisso, eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você ligue o seu pensamento no Senhor. E vamos orar a Ele nesse momento. Deus Todo-Poderoso, nós te convidamos nessa noite para nos alcançar. Nós te convidamos nessa noite para entrar na nossa vida. Nós te convidamos nesta noite para transformar a nossa história. Nós te convidamos nesta noite
para ser verdadeiramente o nosso Salvador. Deus, nós te convidamos, nós te aceitamos na nossa história nesta noite, Pai querido. E não porque nós somos coitados, mas porque nós te recebemos nesta noite como nosso Pai. Porque nós te recebemos nesta noite como nosso ajudador. Porque nós te recebemos nesta noite como aquele que pode todas as coisas em nós e na nossa história. Deus, eu me levanto nesta noite. E eu tenho certeza que tem alguém ouvindo, ó Pai, que tem alguém recebendo esta palavra e que está se levantando neste momento também. Deus, nós nos levantamos neste momento para abandonar o lugar da dor, para abandonar o lugar da opressão, para abandonar o lugar da humilhação, para abandonar o lugar do desprezo e receber a vida do Senhor, a vontade do Senhor, os planos do Senhor para nós. Deus, em nome de Jesus, eu peço que todas as algemas que têm prendido os teus filhos venha cair agora em nome de Jesus. Se existe algum mal, Deus, alcançando o coração, a mente do seu filho, nós repreendemos agora, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, e nós aceitamos e abrimos o nosso coração para a sua vontade nesta noite. Deus, nós entendemos que não há poder maior que o seu, e nós agora, meu Pai, nos libertamos de tudo aquilo que nos prendia para viver a tua palavra, para viver os teus planos. Deus Todo-Poderoso e Deus Santo, nós entendemos que não há nada mais poderoso do que a sua palavra, e sob a sua palavra nós nos levantamos hoje em nome de Jesus. Abra o seu coração para o Espírito Santo, que a presença dele vai te alcançar aí agora. E eu quero profetizar sobre a sua vida. A depressão não vai te vencer. A ansiedade não vai te vencer. As crises de pânico não vão te vencer. O desespero não vai te vencer. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite, que não há conflito familiar que seja maior do que o plano de Deus para você e para a sua casa. Não há dificuldade financeira que seja maior do que a promessa de Deus de te dar vida e vida com abundância. Não há nenhuma opressão que seja maior do que o poder de Deus. Se você aceita isso, verdadeiramente você será livre. Se você aceita esta palavra, verdadeiramente você será livre nessa noite. Faça um voto com você mesmo a partir de hoje. Um dia eu fiz um voto. Eu disse, eu nunca mais vou chorar por aquilo que alguém fez em mim. Nunca mais eu vou me apegar às coisas ruins que lançaram sobre mim. A partir de hoje, eu vou me lançar à vontade de Deus e aos planos que Ele tem para a minha vida. Um dia, eu entendi que o peso dos problemas só tinham o peso que tinham, porque eu acreditava que eu não era ninguém e que eu não tinha força para vencer. Acredite, Deus é contigo. Você é forte, você é capaz. Ele é o seu Salvador. Amém? Que a presença do Senhor esteja e continue com você. Na próxima quinta-feira, nós estaremos aqui às 7 da noite, trazendo uma promessa de Deus para a sua história. Amém? Eu quero ver você aqui conosco. Guarde o nome do nosso ministério no seu coração, vendo a voz de Deus. Você vai ver Deus agir na sua vida, através
de todas as palavras que estão sendo ministradas sobre você. A sua vida nunca mais será a mesma, porque você não está sozinho. Deus é com você, amém? Boa noite, fique na paz do Senhor.